São muitos passos, né, Tirano? Primeiro tem que comprar o terreno não foi comprado ainda, ele foi desapropriado, agora o Flamengo vai ter que comprar o terreno, isso vai levar aí um tempo, deve ter contestação da Caixa Econômica, pode ir para a Justiça, então vai ter primeiro que superar essa etapa, que eu acho que será superada pelo andar da carruagem, de uma forma ou de outra isso vai acontecer. O terreno não será doado, será comprado, o Flamengo vai pagar pelo terreno. E aí depois a grande questão é como que o Flamengo vai levantar o dinheiro para construir o estádio. A proposta do presidente do clube é a SAF parcial, modelo Bayern de Munique, né? Essa informação nós trouxemos em primeira mão no passado aqui no UOL. 25% o Flamengo venderia para empresas, né, desse seu, no caso, para sócios, né, do controle do futebol, mas é uma ideia que é rechaçada fortemente no clube internamente, no conselho, entre dirigentes da própria gestão do Landim, tem gente que não aprova a ideia, e na torcida acho que mais ainda. Né? Até porque o torcedor, quando ele fala assim, SAF, ele pensa, Vasco, por exemplo, olha o Vasco, tem SAF. Flamengo, SAF, pelo amor de Deus, não quero, não preciso disso. Mas é parcial. Não, obrigado, tchau. Nem parcial. Há uma rejeição imensa à ideia da SAF. O Landim insiste nisso, diz que tem um plano B. Não me parece ainda que está claro o bastante. Porque mesmo conversando em off com dirigentes do clube, você percebe que até pessoas da gestão dele têm perguntas sem resposta, porque não sabem exatamente o que ele pretende. Então é uma coisa muito fechada. Eu acho que ele precisa dizer, não é que ele tem que dar satisfação para a sociedade, não, ele tem que falar para o pessoal do Flamengo, para o torcedor do Flamengo. Como é que vai viabilizar isso? Porque existe uma questão aí que é fundamental. Ele diz que para fazer o estádio não vai enfraquecer o futebol. Mas como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai gerar essa receita? Possibilidades existem. Seja a SAF, seja uma sociedade de propósito específico, com um parceiro que ajude a erguer o estádio, como fez o Palmeiras. E tem um detalhe que as pessoas não estão comentando, que é importante. O Flamengo terá, junto com o Fluminense, o Flamengo é majoritário nesse acordo, nesse contrato de gestão, né? O Maracanã por 20 anos. Isso significa que o Flamengo pode, sim, em tese, utilizar o Maracanã como barganha. O Flamengo pode ter um parceiro que ajude a construir seu estádio e esse parceiro pode usar o Maracanã para outros fins, como se usa o estádio do Palmeiras, a partir do momento que você tiver os dois estádios. E aí vai ter que chegar a um acordo com o Fluminense. Como costurar isso? Esse é o desafio do Landim ou de quem vai tocar esse projeto depois que ele sair da presidência, já que ele fica só até o final do ano como presidente do clube. Deverá, ou poderá, melhor dizendo, seguir ocupando o cargo do Flamengo como presidente do Conselho Deliberativo, por exemplo, que é a intenção dele, é o que tudo indica. Né? Mas não terá o mesmo poder de decisão, evidentemente, do que dos tempos em que agora está na presidência do clube. Então, acho que tem muita coisa ainda que tem que ficar clara e como viabilizar isso. O pessoal fala, vai vender os apartamentos do Morro da Viúva, que é uma propriedade que o Flamengo tem ali na zona sul do Rio de Janeiro, mas esse apartamento vai render quantos? Quantos milhões vão render esses apartamentos? A venda vai ser fácil? Eles valem isso tudo? Há demanda no mercado? São várias perguntas. É muito fácil chegar aqui e falar assim, eu vou vender um imóvel por R$ 500 mil. De repente, eu recebo proposta por 400, 380. E aí? Quero vender meu carro por 100 mil. O cara ofereceu 80 mil, foi o máximo que ofereceu. Faltaram 20 mil. E agora? Então, assim, não é assim tão simples. Eu acho que é uma empolgação muito grande e um pouco desproporcional, porque as coisas não estão ainda muito claras. Eu acho que o Landim deveria passar essa informação, aquilo que for possível, claro, que for confidencial por questões estratégicas, não, mas deixar um pouco mais claro para o torcedor, para o sócio, para o conselheiro, para as pessoas que vivem no Flamengo, quais são as opções, os planos. E até agora isso é vazado na imprensa aqui e ali. Eu queria ver o Flamengo falando, o presidente falando sobre isso, de forma transparente e clara. Isso é muito importante, na minha opinião. É importante mesmo, que falar, a melhor coisa é o dirigente falar do que ficar especulando outra coisa ou outra. Agora, os apartamentos no Morro da Viúva são, os apartamentos eu não sei, mas o lugar ali é maravilhoso. Eu morei 11 anos no Rio, meu sonho era morar num apartamento ali no Morro da Viúva, não deu para mim, infelizmente, mas, Falam cara, que lá é demais. falam em 3 milhões. Pois é, aí já fica um pouco mais difícil. Tem vista Agora, para eu o não Pão de sei se. Açúcar, é um negócio maravilhoso. Não, o lugar é sensacional. A questão é, eu não sei se há demanda para você vender tudo aquilo em Sim, quanto tempo. Então, quando você fala assim, então imóvel não tem liquidez imediata, gente. Imóvel é imóvel. Você pode vender rápido, pode isso. demorar a vender. Então, o que o mercado imobiliário diz sobre isso? Esse é o ponto. Se de repente for uma coisa fácil de vender por esse valor, maravilha. Arrecada a grana, paga o terreno, sei lá o quê, toca é o que tem que tocar. Mas eu vejo assim, muita teoria, eu gostaria de entender melhor na prática como isso vai ser viabilizado. Eu acho que o clube tem condições, mas eu gostaria de entender qual é o plano, quais são os planos. A, B, C, sei lá quantos eles têm. Porque a SAF acho muito difícil passar.
A resistência à ideia da SAF ela é enorme. Por quê? É só 25%. Quem garante que amanhã não vai haver uma manobra no Conselho, você controlando o Conselho Deliberativo, para mudar para 51%? Esse é o temor. Esse é o temor. O pessoal já teoriza a ideia. E eu também tenho. Eu vou passar já para o Casagrande, só quero insistir mais um ponto com você, Mauro. Agora, claro, tem que bilhões de passos pela frente, tá tudo certo, tal, tem coisa, tem dinheiro para ser levantado, mas se tem alguém no Brasil que tem condição de levantar o dinheiro, ou até tem dinheiro, não todo, mas uma parte desse dinheiro em caixa, vamos combinar que é o Flamengo, né? A dificuldade para outros clubes que construir o estádio é maior do que o Sim. Flamengo. Qualquer Não, sem clube. dúvida. Até o São E o Paulo, que tem o Flamengo. clube, tem o estádio pronto para reformar. E é uma obra de 5, 6 anos, pelo menos. Você não vai É. pagar isso tudo agora. Você vai ter essa despesa. Você vai construir uma casa, você vai comprar tudo agora? Não, você vai construir o alicerce da casa, vai levantar a parede. Né? Você não vai começar pelo telhado. Você vai adquirindo material à medida que você vai fazendo a construção. Mal comparando, tá? Mal comparando. Então, é claro que é uma obra que pode ser feita. Agora, vai drenar de receitas do clube. Então, como é que vai fazer? Tem que gerar dinheiro novo, cara, para não mexer no time de futebol, para não enfraquecer terrivelmente o time de futebol, que é o que ele fala que pretende fazer. Não quero enfraquecer o time de futebol, quero trabalhar nas duas frentes. Possível? É possível, mas tem que ter um plano muito bem elaborado, muito bem discutido internamente, e pelo que eu apurei, não há discussões internas sobre isso profundas. Dirigentes do Flamengo, dirigentes mesmo, que são da gestão dele, querem mais informações e não têm. E isso eu acho problemático. Está tudo muito na mão de poucas pessoas, do Landim, mais um ou outro mais próximo. Eu acho que isso não é legal. Eu acho que seria legal abrir mais essa discussão para abrir uma caixa de repente e sai dali alguma coisa que as pessoas não confiam, não gostam ou que não parece ter muita perspectiva. E você falou de uma outra questão, né, de que os rivais, tem um monte de torcedor em rede social arrancando os cabelos, tirando as calças pela cabeça. Se o Flamengo conseguir construir um estádio sem enfraquecer seu time de futebol, em alguns anos, sair do Maracanã, que é uma roubada, esse Maracanã. O outro Maracanã é outro papo. Esse Maracanã é uma roubada. É um estádio feito por evento da FIFA, é um estádio de péssima acústica, torcida fica longe, não tem área para visitantes. Tem um monte de problemas, né? É um estádio caro, absurdamente caro e ruim. Ruim, porque ele não foi feito para o torcedor carioca, rubro-negro, brasileiro. Foi feito por um evento da FIFA, né? Então, se o Flamengo conseguir sair dali e for para um estádio que, de fato, tem atmosfera, torcida perto do campo, 80 mil pessoas, como se comenta, vai ficar mais difícil vencer o Flamengo, claro. Você vai ter um ambiente muito mais, como você gosta de dizer, hostil para o adversário. A tendência é você ter um fator campo ainda mais poderoso. Isso me parece óbvio, desde que o projeto arquitetônico seja compatível, bem pensado, feito por gente do ramo, né? Gente que entende do negócio. Porque não adianta contratar, o cara é arquiteto, tem que entender de estádio. O Atlético Mineiro tem ponto cego no estádio dele, né? Bom, o que não falta aqui é estádio que não bate sol e não sei o quê. O Maracanã mesmo, né? O Engenhão, tem problema daí, tem que ter gramado sintético, tem essas questões Maracanã não todas. bate sol no gramado todo. Tem um pedaço do gramado Então, que não bate sol. Como é que no Rio de Janeiro tem um lugar que não bate sol, gente? Pô, o Rio de Janeiro tem um estádio com gramado sintético é inacreditável, né? É o lugar que mais faz sol no Brasil, né? Faz sol pra caramba, tem calor, tem tudo. Agora, Casão, o time do Flamengo entra em campo, se quiser falar do estádio também pode falar, mas o time do Flamengo entra em campo contra o Juventude. E olha só que coisa incrível, faz 27 anos que o Flamengo não vence o Juventude no Sul, onde vai jogar, desde 97. Ele venceu 4 dos últimos 5 jogos aqui no Campeonato Brasileiro, mesmo com os desfalques da Copa América, mas do Juventude está desde 97. Teve jogo até que foi no Polo Aquático, há uns anos atrás aí, quando o Rogério Ceni era o Eu técnico do comentei Flamengo. esse jogo aí. Foi um dos últimos jogos que De eu comentei na TV Globo. Foi esse aí, foi 1-0 pro Juventude. O Isso, que Mateuzinho não tinha mesmo. drenagem. O Mateuzinho mesmo tentou atrasar a bola parou na poça d'água, o centroavante veio e pum, deu uma pancada na gaveta e fez o gol. Era o Diego Alves, né? O goleiro naquela época. Esse jogo aí. Isso. Eu fiz esse jogo. Acho que foi um domingo de manhã, sei lá. Acho que eu fiz esse jogo aí. Eu lembro muito bem. E, Deixa eu te perguntar, eu só queria fazer uma pergunta pro Mauro, rapidinho. Posso? claro, Assim, lógico. você, para eu desenvolver o negócio do estádio, porque eu tive uma reunião na época do Corinthians, né? Para o negócio do estádio. Você é a favor do estádio? Você assim, você fala assim, pô, eu quero que o meu time, que o Flamengo tenha um estádio. Você, pessoalmente. totalmente. Especialmente depois que demoliram o Maracanã, estupraram o Maracanã
e construíram aquela coisa que está lá, que é um estádio. Você tem uma ideia, Casão? O Maracanã ele é tão caro que você pega o borderô dos jogos, o Flamengo joga para 60 mil pessoas. Tem jogos que as taxas do estádio são maiores do que o dinheiro que sobra para o clube. Não dá para jogar no lugar desse. É tudo muito caro. Esse edital, a gente viu aí, tem que servir canapé para deputado, para vereador, para sei lá mais quem, camarote. É tudo atrelado ao governo. O estádio é ruim, como estádio de futebol, a atmosfera é ruim. É que é difícil falar isso porque o nome Maracanã, o local é icônico, é histórico, o local. Mas o estádio não existe mais. Tem só a casca do Maracanã, você vê do lado de fora, lá dentro é completamente diferente. O antigo Maracanã, não. Era um estádio espetacular, imponente, grandioso, as arquibancadas monumentais, democrático, tinha geral para o povo, para o povão. Tinha do camarote a geral. Do rico ao pobre, todo mundo entrava lá. É um estádio absurdamente sensacional, Maracanã. Concebido nos anos 40 e inaugurado em 1950. Esse estádio que está lá é uma roubada. É caro, tem todos esses penduricalhos aí ligados a governo, a políticos, e eu acho que ele serve como um paliativo longo, né? Até que o estádio fique pronto. Mas o Flamengo, na condição que está, ele tem que meter a cara e ter seu próprio estádio. Eu era contra a ideia no passado, mas depois que demoliram o antigo Maracanã, partiram para esse, e com todos os problemas que esse Maracanã carrega, eu acho que o Flamengo tem que partir sim para ter o estádio dele. Agora, o estádio de futebol não pode ser um espaço que fica ocioso a semana inteira. Isso é um outro ponto importante. Estádio de futebol vai ter jogo o quê? A cada uma semana, a cada 15 dias, às vezes, né? Então você tem que ter atividades ali paralelas que gerem receita. Senão vira, é o que eu falo, vira casa de praia. Porque o negócio fica lá tirando despesa, todo dia da despesa. Aí você vai lá uma vez a cada 2 meses, né? Você paga caro e você quase não utiliza. Então, o estádio de futebol tem que ter visitação, tem que ter eventos. O do Palmeiras é exemplar. E por que é exemplar? Porque foi elaborado não por dirigentes de futebol, aquilo ali foi pensado por gente do ramo, né? Nessa parceria da construtora com o clube. E aí a coisa funciona, não só com espetáculos musicais, com vários shows, mas também com vários eventos que acontecem no Allianz Parque. Então, acho que esse é o modelo que o Flamengo tem que seguir, para que aquilo gere receita todo o tempo. Senão, realmente, o estádio de futebol vira uma solução dia de jogo, um problema nos outros dias do ano. Então, rapidinho, Casão, só vou uma passar coisa. para você, só um pitaquinho rápido meu. Eu concordo muito com essa história do Mauro, e eu adorava o Maracanã, eu morei no Rio, eu gostava muito do Maracanã. Mesmo o Maracanã das primeiras reformas lá, ainda era muito legal. Esse Maracanã novo, e eu fui na final da Copa do Brasil, cara, o Flamengo lotou o seu espaço na torcida, tinha gente pra caramba, gritou, era uma atmosfera muito, muito pesada, muito forte mesmo. Mas isso que o Mauro falou, é um time com um estado com uma acústica estranha. Parece um pouco Morumbi até, apesar de ser coberto. Que você pode berrar, se esgoelar lá, que parece que não faz tanta pressão. Foi o que eu senti, que é muito diferente do Maracanã, o Maracanã antigo, que cabia lá 100 mil pessoas. Mas desculpa, meu parecer, mas fala aí. Não, então, eu perguntei isso pro Mauro, porque na época do Corinthians, né, que estava se discutindo o estádio, tinha o Pacaembu. Né? Não esse Pacaembu, que aí tá virando o Maracanã de hoje. Né? Esse Pacaembu tá virando o Maracanã de hoje. Mas naquela época era o Pacaembu como o Maracanã antigo. Enfim, eu estava numa roda, sentado no hotel, acho que era uma final com o de Santos, estava eu, Andrés, Tite, acho que era Tite, Edu Gaspar, né? Uma turma. Eu cheguei, eles tinham almoçado, eu cheguei para conversar e sentei ali. Aí eles olharam para mim e falaram assim: Casão, o que você acha da gente fazer um estádio? Eu falei, gente, eu sou contra o estádio, fazer o estádio. Pô, pega o Pacaembu. Tá? Os caras, não, o Corinthians é um time que tem que ter o estádio. Assim, como que eles fizeram uma pergunta para mim e eu tinha que confirmar aquilo que eles queriam, a resposta que eles queriam ouvir. E eu dei uma resposta que eles não queriam ouvir. Aí, pô, tá louco, não sei o quê. Não, tem que ter um estádio, tem que ter um estádio. Ok, eu sou contra o estádio do Corinthians. Agora não tenho nem argumento para falar que eu sou contra, porque o Pacaembu também está virando um Maracanã. Enfim, porque o Corinthians fez um estádio. O Corinthians, eu não estou comparando a organização administrativa do Corinthians com a do Flamengo, mas eu estou comparando o estilo, né, de clube que é time de massa, muitos torcedores, o segundo clube com maior torcida, o primeiro é o Flamengo. Então, quando você olha times assim, você fala, pô, esses times não tem problema nenhum. É só lotar o estádio que vai ter renda, vai ser time rico, vai contratar, fazer grandes times e tal. O Flamengo consegue fazer isso. O Corinthians não consegue por quê? Porque tem uma dívida gigantesca lá naquela arena lá,
gigantesca na Arena, e a renda não é do Corinthians. Tem que pagar a caixa, tem que pagar a dívida. Então, o Corinthians deu um passo muito maior que a perna, tá? E o resultado disso nós estamos vendo hoje, nós estamos vendo agora. Já 3 anos para cá, né? 3 anos para cá, mas agora você olha para o Corinthians e fala assim, pronto, qual é o diagnóstico qual é a doença que o Corinthians tem que está difícil de curar? A Arena, Neoquímica Arena. Essa é a doença do Corinthians, que tá fazendo o paciente ficar em coma, né? O Corinthians começou a ficar doente, foi evoluindo a doença, foi evoluindo. Nos últimos 3 anos, ela foi ficando mais grave, e hoje, 2024, o Corinthians está em coma financeiramente, em coma politicamente, em coma administrativamente e em coma com a bola rolando. E essa doença, essa situação do Corinthians, a causa é a Arena, a Neoquímica Arena. Né? Por isso que eu perguntei para o Mauro, e a resposta dele, eu concordo com o Mauro, porque seria interessante o antigo Maracanã. Se não tivessem destruído o Maracanã antigo, o Flamengo, eu joguei no Maracanã antigo pelo Flamengo, pela seleção brasileira, contra o Flamengo, joguei contra o Fluminense, joguei diversas vezes no Maracanã e tive o privilégio de jogar a favor também, né? Era uma coisa maravilhosa, era um sonho de qualquer jogador do mundo queria jogar no Maracanã. Qualquer jogador do mundo queria jogar no Maracanã. Até hoje, os jogadores da Europa querem jogar no Maracanã, só que eles não sabem mais que Maracanã que é esse. E os jovens jogadores não viram o antigo Maracanã. Então eles não têm comparação. Eles chegam lá, nossa, como o Maracanã é bonito. Eles não têm a mínima noção de como o Maracanã era bonito, né? E o Corinthians não tem essa condição. Para o Corinthians, seria melhor o Pacaembu. Pegaram o Pacaembu naquela época, reformaram o Pacaembu, né? Para banheiros e tal, ficar uma coisa mais não é mais moderna, ficar uma coisa mais saudável para o público e para os próprios jogadores, imprensa e tudo mais. Então, em relação ao Flamengo, eu tô com o pé atrás ainda, viu, Mauro? Eu fico olhando e falo, puta merda, estádio. Aí, que nem você falou, o Landim falou que não vai prejudicar o time. O time não vai enfraquecer. Mas será? Porque esses caras, Mauro, eles querem ficar para a história, independentemente de qualquer coisa. Então, quem fez a Arena do Corinthians? Na época, acho que foi o Andrés, né? Foi o Andrés. Quem vai fazer o estádio do Maracanã? Quem vai fazer o estádio do Flamengo? Landim. E eles não estão preocupados com o que vai acontecer depois. Porque lá, daqui 50 anos, ninguém vai contar a história do depois do estádio. A história vai ser, nossa, o Corinthians ficou muito tempo sem isso. Quem foi que construiu? Foi a gestão X. O Flamengo, maior torcida do Brasil, uma equipe várias vezes campeã do mundo, sempre jogou no Maracanã, mas depois fez seu estádio. Quem fez? Landim. Mas o pós, daqui 100 anos, 50 anos, ninguém vai contar, ninguém vai falar quanto o clube sofreu por causa do estádio. Eu acho que o Flamengo não vai ter esse problema, mas eu fico com o pé atrás. Eu sempre fico desconfiado, sabe? Eu fico sempre desconfiado disso. Porque, não é nem Corinthians nem Flamengo, mas, por exemplo, a Arena lá em Manaus. Fizeram um estádio maravilhoso em Manaus. Quem que joga lá? Que campeonato tem lá? O Campeonato Amazonense? Rio Grande do Norte tem a Arena das Dunas, maravilhosa. Mas e aí? O que acontece lá? Assim, operações de estádio são sempre... Nunca são simples. Suspeitas. Né? Mesmo a do Palmeiras, que é super elogiada, tal, tem suas questões. Às vezes não tem jogo lá.